Dedinho de Prosa está de volta, estamos discutindo aqui os movimentos sociais e a construção da democracia. E no bloco anterior, o João Costa estava se preparando ali para dar um bote e fazer uma intervenção. O que era que você queria dizer, João? Mande brasa. Há uma coisa a ser acrescentada. Por exemplo, o MST luta pela reforma agrária. A reforma agrária leva à agricultura familiar. A agricultura familiar não atende à demanda de consumo por alimentos, isto não mais em canto nenhum. Você concorda? Verdade. Que plantar batata, plantar batata, plantar arroz, feijão, do ponto de vista da economia familiar, nem sustenta quem planta e nem gera negócios, o tal do agronegócios. Por isso, ao longo deste tempo, a reforma agrária perdeu força do ponto de vista da luta social, porque o nome já está dizendo, luta pela terra, luta por moradia, luta pelo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Comparemos a luta por terra como uma luta de boxe. Uma luta de boxe é programada para 13 assaltos, 12 ou 13? Não sei. 12 ou 13 assaltos. Cada assalto... Quando chega, né? É? Por quê? 12 assaltos. 12 assaltos. Por quê? Em 12 assaltos tem que ter alguma solução, tem que ter um vencedor. É uma luta. Uma luta não pode durar 50 anos. Uma guerra não pode durar 3 anos. Guerras se vencem em questão de meses. De 1 ano, 2. Se uma guerra dura muito tempo, é como fogo, se apaga. Se uma luta social por terra dura 50 anos, 60 anos, se apaga. Porque a economia mudou e a agricultura familiar, que é o destino final da reforma agrária, não responde mais pela demanda. E eu queria perguntar, além do movimento sem terra, quais seriam os outros movimentos sociais dignos de registro antes da gente entrar no tema da construção da democracia pelos movimentos sociais? Quais seriam os movimentos, W, que você citaria, você e João Costa? Olha, eu vou pegar uma carona no MST. E surgiu um movimento recentemente, João, que é inspirado no MST, que é um movimento dos 100 rádios, por exemplo. Uma galera... Tem esse? Tem, de São Paulo. É que quer ouvir rádio, é? Eles não estão articulados... É o pessoal de rádio comunitária. Ah, sim. Eles não estão articulados com a Abraço, que é a grande instituição, que seria o MST dessa área, né? E reivindicam uma legislação mais rápida, mais eficiente. Até porque essas rádios comunitárias, a maioria está entregue a quem não deve. Comprometida, exatamente. Então, o movimento ele acontece muito pela demanda do momento, né, do contexto. Então, a gente viu crescer muito, João, nos últimos anos, o movimento LGBT, né, aqui no Brasil. Inclusive, hoje a gente tem lideranças aí que estão à frente dos outros movimentos, eles são muito proativos e tudo mais, começando a ocupar também as casas legislativas e por aí vai. É um movimento importante da atualidade. O movimento de mulheres, na minha visão, o Wellington, perdeu força nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, porque se institucionalizou. A gente vê as ONGs, as primeiras ONGs de mulheres do movimento feminista, se institucionalizaram, ficaram muito naquela história de depender de verbas, às vezes internacionais, às vezes de verbas do próprio governo brasileiro e por aí vai. Hoje em dia você não tem, eu pelo menos não enxergo aqui na Paraíba, uma entidade de mulheres que tem aquela força que tinha, sabe, há 20 anos atrás, o movimento de mulheres, que gerou uma Estela Bezerra, por exemplo. Você está entendendo? É verdade. Então não tem. A gente tem no movimento negro, por exemplo, a Bami Dele, que trabalha só com mulheres negras, mas também muito institucionalizada e coisa e tal, coisa e tal. Então acho que de uma certa forma, esses movimentos, eles dependem muito de outros setores e não têm autonomia para se manterem até resolver a questão que eles estão reivindicando. Eu vejo também o movimento de juventude agora que cresceu muito nos últimos anos com o Passe Livre, né? A juventude estava também um pouco adormecida, mas agora acho que houve um despertar aí, nas universidades principalmente, e por aí vai. Tem movimentos de todas as sortes. O movimento negro também, eu acho que houve um refluxo grande desse movimento, principalmente pela questão da gente ter uma dificuldade em fazer o debate racial no país,
Quando a gente fala de raça, algumas pessoas acham que não existe, que não sei o quê, que não sei o que lá, e começam a desqualificar a pauta racial nessa discussão. Então, o movimento negro, especificamente, também perdeu fôlego nos últimos tempos. Em compensação, vão surgindo outros, o movimento de moradias, pelo fenômeno da urbanização, João. Cresceu o movimento de moradias, hoje a gente tem um movimento de sem teto, né, o chamado movimento sem teto, que está muito presente e muito atuante, principalmente nas grandes cidades. Então, sabe como é que é? Um balanço aí, um equilíbrio de movimentos, dependendo da demanda contextual daquele momento histórico. João, tem alguma observação a fazer? Tenho, porque é assim, o Brasil já foi rural. Então, toda a população do Brasil hoje, a população pujante, politicamente, até do ponto de vista ideológico e econômico, a população está no litoral. Houve o adensamento urbano. Então, é preciso levar em conta que tem movimentos que sequer podem se apresentar como sociais, porque estão entre o crime e a legalidade. Mas tem outros que correm por fora da ausência de direitos, como, por exemplo, tem um movimento chamado um movimento antimanicomial, que é contra a internação de deficientes mentais pelas condições terríveis que os doentes mentais passam durante a internação. Tem um movimento assim, e que não tem visibilidade. Tá certo? Por exemplo, hoje, urbanamente, eu faço até uma pergunta ao Dalmo, podemos levar em conta que o hip-hop é um movimento social? Que tem um viés cultural da dança, da música, mas embute o quê? Uma juventude excluída. Marginalizada. Marginalizada. E tem, por exemplo, o baile funk. É ou não é um movimento social? Congrega ou não congrega milhares de jovens que estão à beira do crime, no limiar da legalidade e do crime? Aí fica a questão, entendeu? O discurso ideológico de esquerda da ausência de direitos e da ausência de propriedade não seduz. Caducou. Movimento de mulheres, de negritude, movimentos... E tem esse que ele citou, do passe livre, vai ser o mote da eleição deste ano, que não é mais o passe livre, que foi uma das grandes bandeiras levantadas em 2013 e que nós não conseguimos captar. Qual foi o resultado da demanda das manifestações de junho de 2013? O governo Dilma atendeu duas. O passe livre, o governo federal cedeu em 20 centavos na tarifa. Correto? Não foi assim? E o protesto por conta das péssimas condições de saúde, o que fez o governo? Deu uma resposta com mais médicos, trazendo médicos do exterior, em resposta às demandas de 2013. Mas neste ano, a principal bandeira da disputa eleitoral vai ser a tarifa zero. Os estudantes chamam de passe livre. A tarifa zero, porque se deixa a comunidade, a sociedade urbana, os trabalhadores estão pedindo e estão exigindo exatamente uma coisa: sair do regime de concessão, que é fonte de corrupção dos governos, porque as empresas de transporte não participam mais de licitações, são concessões viciadas. Então, por exemplo, a tarifa zero significa que o governo vai ter que subsidiar o transporte público, já que temos o SUS, que subsidia a saúde pública, outros setores são subsidiados, como segurança, tem dinheiro para a educação, para a saúde pública. E por que não tem para o transporte gratuito para os trabalhadores, já que ninguém pode mais se locomover?
É verdade. E esse movimento, Wellington, do passe livre, na verdade, ele acabou se transformando num movimento por mobilidade humana, né? Porque agrega mais do que a juventude estudante, já pega também os idosos, por exemplo, que defendem o passe livre, né? E também tem a questão da própria mobilidade da cidade, a humanização do trânsito, que é uma questão que a gente discute pouco, na verdade, né? Os ônibus desconfortáveis e superlotados, tá certo? A predominância do carro particular em detrimento do transporte coletivo, a questão da bicicleta, que a gente não sabe, explora pouco aqui na cidade. Então tem um movimento aí que reivindica essas bandeiras e que eu acho que o governo, de um modo geral, não captou ainda direito a mensagem. E, por outro lado, alguns setores, como os da construção civil, tomam proveito dessa coisa para fazer as vias públicas, alargar as ruas, fazer os túneis de metrô, essa coisa toda. Tem um interesse econômico também por trás dessa coisa, também ligado aos proprietários de ônibus, de transporte mas tem coletivo. custo. Quem paga? Se você entra no sistema de saúde, qual é a porta? O SUS. Nós pagamos o SUS com impostos. Se tem um assalto, se falta policial no bairro, é um problema de segurança, né? Então, quem paga pela segurança? O contribuinte. Então, se a população adensou, se não há mobilidade humana e uma parte dela não pode pagar por esta mobilidade, então alguém tem que pagar, porque o empresariado precisa faturar, então tem que sair do regime de concessão para o outro regime, porque a conta vai chegar e alguém precisa pagar. Nem que seja um modelo misto, né, João? Aí, Estado, estatal e privado. Mas é preciso encontrar uma solução para isso, porque, inclusive, a gente está vivendo um fenômeno, também tem a ver com juventude, de que a cada vez mais o desemprego aumenta, porque não tem posto de trabalho para todo mundo, e as pessoas que não trabalham, não recebem, não têm salário, precisam se locomover, precisam de transporte, e quem vai pagar o transporte dos desempregados, dos caras que nunca tiveram emprego na sua vida? Não, mas tem uma coisa que é ideológica. Qual é a mentalidade social urbana? É uma pessoa, um carro. É difícil você encontrar um veículo em uma cidade como João Pessoa com 4 pessoas dentro. É verdade. Tem uma pessoa. Porque é esta lógica, uma pessoa, um carro, que levou, né, esta lógica levou governos a... essa história de mobilidade urbana é recente. João Pessoa mesmo estava inserido em um projeto milionário que foi abandonado por falta exatamente de projeto. O famoso BRT, que de mobilidade humana. Mobilidade humana pressupõe calçadas, pressupõe transporte público de qualidade, porque a lógica é uma pessoa, um carro. E petróleo, vocês sabem, é um recurso natural finito, um dia acaba. E essa lógica não pode perdurar. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos concluir sobre a contribuição dos movimentos sociais com o processo democrático e saber também se esse momento que a gente vive agora, de uma certa instabilidade política, essa tentativa que para uns é golpe, reaglutinou os movimentos sociais e os setores de esquerda. Dedinho de Prosa volta já já.